E o assunto agora é Ponte Preta, vem na tela. Segunda vitória da Macaca em 14 jogos disputados. Lamentável. De fato, é muito pouco para uma equipe que começou a competição com a mentalidade de conseguir o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Esse é o grande problema. E se não fosse pelo camisa 99... Rodrigão! Contra o Goiás, talvez a Ponte nem sairia com os 3 pontos do Moisés Lucarelli. Rodrigão, que abriu o placar no Majestoso, passou por muitos problemas até voltar a balançar as redes. Foram 17 meses sem comemorar um gol, além de passar por uma cirurgia em 2020 para a retirada de um tumor na canela esquerda. Um alívio, né, fazer o gol. Eu vou dedicar à minha família, né, que passou esse tempo todo comigo, né. Então sabe que foi um ano difícil. Vou focar a cada jogo, né, então... sentir a energia dos meus companheiros ali, também a energia do primeiro gol, né? Então é muito bom. Então é focar agora, trabalhar essa semana para poder a busca de mais gols. Agora a Ponte tem a chance de atar a segunda vitória seguida e, quem sabe, se livrar de vez da zona de rebaixamento. Mas até o confronto contra o CRB na próxima segunda-feira, Kleina vai ter um longo período de preparação, momento que pode ser decisivo e de extrema importância para o futuro da Macaca. Como já foi falado, a gente tem que pensar jogo a jogo. Contra o CRB é uma equipe que vem fazendo um grande campeonato, tá no G4, mas até pela nossa situação, né, a gente tem que procurar pontuar, seja dentro, fora de casa, a gente tem que procurar fazer pontos para a gente estar subindo na tabela. Fábio Sanches foi titular nas 2 últimas partidas da Macaca. O zagueiro, que veio do Goiás, tem aproveitado o momento de baixa dos concorrentes para tentar se firmar de vez no sistema defensivo de Gilson Kleina. É algo que a gente tem que conquistar, tem que estar lutando, né, todo dia nos treinos e também não vejo muito essa questão de titularidade, acho que é um grupo, né? Momento que vai jogar um zagueiro, vai jogar outro e depende do momento do jogador. E falando sobre o sistema defensivo, ontem a Ponte anunciou a saída do zagueiro Juan Renato. O jogador deixa o clube após 33 jogos e 1 gol marcado. Além dele, um pouco mais cedo, a Macaca também tinha anunciado a saída do meia Renatinho. E foram sem os dois que a Alvinegra se reapresentou na tarde de ontem para o duelo contra o CRB. Por outro lado, o departamento médico da Ponte começa a esvaziar. Niltinho se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar normalmente com o elenco. Igor Vinhas, Leonaldo e Kevin se recuperam de lesão e já foram liberados para iniciar a etapa de transição. Além deles, Thales também deve iniciar esse processo de transição no final dessa semana. Ótimas notícias para uma equipe que precisa de reforços para a sequência da competição. Vamos debater a Macaca já aqui na tela da Band, mas antes um recado para você. Você é empreendedor, quer levar a sua empresa para o digital, mas não sabe por onde começar? Ou você já tem um comércio eletrônico, mas se complica com a gestão financeira, tributária e contábil? O time campeão da Contábil Hub já descomplicava a vida do microempreendedor individual e agora vem para ajudar você que quer vender o seu produto ou serviço através da internet. A Contábil Hub conta com uma equipe de especialistas em contabilidade para negócios digitais. Regularize sua loja virtual para vender nos principais portais de marketplace do mundo. Reduza custos com os impostos e não se preocupe com a burocracia. Tenha toda a tranquilidade para empreender na internet. A equipe da Hub te ajuda na venda do seu produto ou serviço de forma lucrativa e eficaz. A Contábil Hub é a plataforma para alavancar os seus resultados. O que está esperando? Acesse agora mesmo contabilhub.com.br e prepare-se para ter um e-commerce campeão. Contábil Hub. Bom, Júlio Nascimento, eu começo com você falando aí da Ponte Preta Macaca,
que tem um jogo pela frente, precisa engatar aí uma série de resultados positivos e não pode esperar mais, porque está lá na zona de rebaixamento. Pois é, né, Batista? E que bom que o Rodrigão voltou a comemorar gol, né? Até na matéria do Vinícius Abarca a gente viu como foi difícil esse processo para o Rodrigão em 17 meses, né? Quase 1000 minutos sem marcar gol. Isso para um jogador que sempre brigou por artilharia é muito complicado, porque acaba abalando um pouquinho da confiança. O Kleina falou muito sobre isso e ele, Rodrigão, também citou isso na entrevista coletiva sobre essa retomada de confiança. E vai ser um jogador muito importante. O Rodrigão vinha colaborando já com o time da Ponte sem marcar gols, através do aspecto tático, e agora, mais confiante, eu acredito que essa crescente vai colaborar muito para resultados positivos. A Ponte que tem 2 jogos dificílimos fora de casa, o CRB e depois o Botafogo, Batistão. Aliás, com relação ao Rodrigão, estava ouvindo aqui a entrevista do Rodrigão, a voz dele é igual a do Maguila. Eu fechei o olho aqui, o Rodrigão falando e eu vendo o Maguila. Aí, ó, põe aí o som. Vou dedicar a minha família, né, que passou esse tempo todo comigo, né? Então, sabe que foi um ano difícil. Vou focar a cada jogo, né? Então, sentir a energia dos meus companheiros ali, também a energia do primeiro gol, né? Lá, muito bom. Só faltou mandar os alôs que o Maguila mandava, né? Faltou cantar a música dele, né? Deus. Igualzinho o Maguila, a voz do Maguila no Rodrigão. Negócio interessante. Olha, o Rodrigão precisa de bola. Sem bola não adianta. Então, no segundo tempo, quando o Gilson Kleina corrigiu o sistema tático, colocou o Camilo para jogar na função dele, a primeira vez que o Camilo joga de meia de armação. A bola chegou pela lateral, mas chegou no Rodrigão, olha lá, ó. Ele sabe fazer muito bem isso, ele tem um físico avantajado e quando ele vem empurrando tudo, não tem jeito. Se chegar na frente, o que chegar, ele vai empurrando tudo para dentro do gol. Só que o que não pode acontecer é o que aconteceu no primeiro tempo. O Rodrigão volta, vai lá para o campo de defesa, porque a bola não chega, ele tem que voltar a bola, ele tem que voltar para pegar na bola. E quando ele chega lá na frente, ele não tem condições. O cérebro pensa, mas o físico não obedece. Então é isso que o Gilson Kleina tem que fazer, arrumar um sistema, um esquema para o Rodrigão jogar. Mas o futebol moderno não tem quem entre em campo e não marque. Ele colabora para a marcação também. No futebol antigo ou no futebol moderno, o que resolve é gol. Isso. Você tem que meter a bola na rede. Você tem toda a razão. É assim que a coisa funciona. Eu sou moderno, então não vou jogar dessa maneira. Você é moderno, então você vai cair com o time, pô. Você tem que se adaptar a fazer aquilo que você pode fazer com o que você tem. Não adianta ficar imaginando alguma coisa que vai acontecer. Não vai acontecer. Então tem que fazer uma análise. O Gilson Kleina tem um profundo conhecimento do futebol, mas às vezes ele acaba, buscando caminhos. É aquela conversa que faz curva, parece que o jogador nem entende o que ele fala. Tem que rodar. Isso é uma outra coisa. E o que você está colocando aí é uma exigência muito grande nesse momento de reconstrução, né? Você está exigindo demais que a bola também chegue para o Rodrigão lá na frente. Eu acho o seguinte, dentro da simplicidade, diante do cenário, primeiro que essa vitória que aconteceu muito importante não me ilude. A Ponte precisa remar muito para chegar numa condição razoável. Tem muita coisa desarrumada. Tem uma coisa boa que aconteceu, eu estava aqui conversando com o Gleger em off. A colocação do Fábio na zaga deu uma instabilidade. Ele é diferente. Esse rapaz, a hora que tiver com uma sequência fisicamente, ele tem chance, teoricamente, de arrumar a cozinha ali. Mas precisa arrumar os 2 laterais que não vão bem, precisa ter um meio-campo que toque mais a bola. Será que o Lucas vai entrar e vai ter uma sequência agora, uma sequência física de participação? Então precisa arrumar a casa primeiro, a cozinha, depois o meio-campo para a bola chegar também para o Rodrigão, que é muito importante lá na frente. São tantas coisas, Gleger, que eu não sei nem por onde começar. Um ponto importante é essa semana de trabalho, né? Porque até então o Gilson não tinha tempo para ajustar, para recuperar alguns atletas. Esse Lucas Canto tem que jogar de titular, pô. O cara já mostrou que é bom, que tem qualidade, mas a gente percebe que ainda está um pouco fora do ritmo, né? Você vê que ele entra em alguns pedaços de jogos aí, mas não vai aguentar o jogo todo.
E você precisa ter uma evolução, tanto técnica quanto tática, e tendo um jogador como esse, seria fundamental, né? Um jogador que leva a bola com qualidade, é um jogador que tem um bom passe, que dá uma boa saída, que faz uma recomposição, só que precisa ter o abacaxi, senão não vai aguentar. Agora, essa semana de trabalho, em cima de vitória ainda é melhor ainda, né? Eu sempre gosto de falar isso. Trabalhar em cima de vitórias traz uma tranquilidade, dá para o Kleina ajustar alguns detalhes. A Ponte vai ter um jogo dificílimo, mas olha, pela evolução que nós vimos, principalmente no segundo tempo, eu acho que dá sim para beliscar mais 3 pontos. É importante para a Ponte manter aí esse ritmo, porque até então ganha um jogo, joga bem, depois 2 ruins, aí não dá, pô. Precisa ter bons resultados, mas manter um nível técnico alto. Não dá também para ficar oscilando que nem na última rodada. Isso é uma coisa Primeiro tempo ruim, segundo tempo bom. Não dá, pô, tem que manter. Coisa interessante que aconteceu no jogo. Estou pregando isso, não é para a gente debater, para a gente pensar. Você viu quando o Camilo teve, né, tanque cheio, 45 minutos, o que ele jogou no segundo tempo? Fica desde o primeiro tempo, correndo atrás, se matando sozinho, não é? E não estou falando de marcação só, não. É do jeito que o time veio formado para o segundo tempo, com o Lucas dando apoio para dividir a carga de responsabilidade, Gleger, da bola chegar com qualidade lá na frente. Você joga com 2 volantes de marcação, bola no Camilo, bola no Camilo, bola no Camilo. Primeiro que fica previsível e segundo que sobrecarrega. Segundo tempo foi diferente também nesse aspecto. Isso é outra coisa que o Kleina tem que pensar. E aí não precisa o Rodrigão sair aqui para vir buscar o jogo, né? Exatamente. Mantém lá entre os zagueiros, fica muito mais perto da área. Não dá? Como é que você vai botar o Rodrigão para vir aqui para buscar essa bola no meio de campo? Não funciona. Eu concordo. Eu acho que precisa disso mesmo. Mas pensa bem, umas coisas que eu não consigo entender. O time que entrou no primeiro tempo sem o Camilo e sem o Richard foi um negócio pavoroso. Deu medo. Só não perdeu a partida porque contou com o fator sorte e com o Ivan Quaresma. Saiu com uma perna lá e em 2 outras oportunidades o Goiás parece que não estava muito concentrado. Primeira linha também estava bem. Senão teria tomado 3-0 no primeiro tempo. A primeira linha também. Aí falou assim o Gilson Kleina, mas o Camilo não poderia colocar de início porque senão corria o risco de perder o jogador por toda a temporada. Ele falou na coletiva isso aí. Ué, mas o jogou o segundo tempo inteiro em mais 5 minutos de acréscimo, mas jogou 50 minutos. Então por que não colocou ele no primeiro tempo? Eu tenho a resposta. E vai até onde dá, ué. Aí não, entra com aquele time monstrengo, horroroso, uma coisa que parece que não tinha treinado, cataram os caras lá na arquibancada, né, e colocaram para jogar. Mas não treinou mesmo. E outra, eu quero deixar claro aqui, Gleger, que eu não estou pregando o time do primeiro tempo, não. Eu falei especificamente de um jogador que deve estar enfrentando, Gleger, uma sobrecarga física, que é o caso do Camilo. Foi só isso que eu falei. Sabe qual que é a resposta? O treinador pensa o quê? Eu vou poder contar com ele 45. Eu quero primeiro dizer que eu concordo com você. Eu também utilizaria no primeiro tempo. Mas só que o treinador pensa o quê? Pô, o cara está desgastado, né? Tá com o exame dele, deu lá em cima. Então o que eu faço? Coloco ele no segundo tempo, os caras já correram 45. Então o ritmo já não é tão intenso como o primeiro começo do jogo. É o que ele pensa. Olha, a Ponte perdeu um dia na preparação. O jogo foi antecipado de segunda para domingo às 18h30. Não é isso, Júlio Nascimento? Exatamente, o jogo seria na segunda-feira, né? No Repelé, foi para domingão, 6h15 da noite, partida em Alagoas. A Ponte Preta viaja já entre sexta-feira e sábado de manhã para enfrentar esse compromisso contra o CRB, Batistão.